lá no Golin Sports, eles fizeram uma matéria dos favoritos para cada divisão da NFL. E eles dividiram AFC e NFC e a gente vai fazer o mesmo aqui. Então agora eu vou fazer um metaverso bizarro no sentido de os escritores do Golin Sports têm a sua opinião sobre quem são os favoritos de cada divisão e eu vou ver se eu concordo ou não, porque tem coisa que eu talvez não concorde tanto. Então eu vou pedir pro Guizão por aí na tela, favoritos para vencer a divisão, segundo a redação Golin Sports. Então é o seguinte, Lucas Rocha, um grande abraço para toda a equipe lá, o Andrei também, editor-chefe, fico muito feliz de ter uma equipe muito, muito bacana com a gente por lá. É chegada a hora de começarmos a pensar em como será a temporada e tudo mais. Vamos pro primeiro time, porque agora temos AFC Norte. Então vamos ver o que eles falam e ver se eu concordo. Lamar Jackson retorna, se torna o principal rival de Joe Burrow e o Bengals dentro da divisão. Enquanto isso, Steelers continua a criar uma base sólida. Browns espera que Deshaun Watson volte a ser jogador. Bengals e Ravens são os favoritos para dominar o Norte. E com 6 dos 9 votos, o Cincinnati Bengals é o favorito da redação. E do Golin também, cara, com toda certeza. Sabe por quê? Eu gosto muito desse time do Ravens, a gente viu foto recentemente do Lamar treinando com o OBJ e com o Zay Flowers, os três trincados, animal e tal. Muito legal, isso é muito legal, mas é uma incógnita, né, cara? Desde anos atrás, desde que o Lamar foi MVP, a gente espera uma temporada tão boa quanto do Lamar, mas também da galera toda que corresponda. E a gente não viu isso ainda, sinceramente. Quando a gente pega Steelers, muita gente elogiando o Kenny Pickett, achei isso bem legal, mas ainda é um processo, o Steelers se reforçou muito bem nessa temporada. O Browns tem a incógnita do QB, mas várias outras também, apesar de ser um time que eu gosto. Enquanto isso, o Bengals é um timaço que sempre manda bem e é junto com os Chiefs as duas forças da AFC. Eu não acho que os Chiefs, que os Bills estão na mesma prateleira nesse momento, até porque apesar de muito bons, os Bengals ganharam deles. Então concordo. Próxima, inclusive comenta aí se você concorda ou não. AFC Sul, arrisco dizer que a AFC Sul é a divisão com maior disparidade entre os atuais campeões. Isso é muito... Cara, essa é uma divisão muito maluca. Colts e Texans têm quarterbacks calouros e elencos abaixo da média. Anthony Richardson e CJ Stroud. Titans já passou do auge, dificilmente deve manter. E o Jacksonville Jaguars é o grande favorito com 8 dos 9 votos. Ou seja, aqui tá uma coisa clara. E eu concordo também, é claro, cara. Por quê? Porque o Jacksonville Jaguars, a gente viu uma curva muito alta no final da temporada. Então, é sempre assim, cara, a última impressão é sempre a que a gente leva pra off-season. E no caso dos Jaguars, eles subiram muito no final da temporada, muito pela virada absurda que o Trevor Lawrence teve contra os Chargers também, né? Porque fez a virada absurda, teve um monte de interceptação, mas depois recuperou. Ele finalmente tá atingindo o seu potencial e é um time que tá ruim há muito tempo. Então eles estão tendo um tempo muito grande para se desenvolver também. Colts, eu adoro o Anthony Richardson, mas é uma incógnita gigante. Texans, talvez ainda seja o pior time da liga, mesmo com o CJ Stroud fazendo um draft que eu gostei bastante. O Titans, enquanto tiver Ryan Tannehill, pra mim é um problema, e a maior arma deles é um running back, e eu acho que isso pode acabar depois de um tempo. Essa aí não tem muita dúvida, não. Próximo, vamos ver. Ô Gui, se você quiser falar alguma coisa aí, você concorda ou não concorda, você manda ver, viu, meu irmão? Desse assunto eu prefiro me retirar, porque eu não entendo nada. Cara, é só o mago mesmo. Pode ir pra próxima divisão. Vamos ver. AFC East. Ai, né? O pessoal sempre gosta de ver eu falando dos Patriots. Vamos ver. Primeiro que 9 membros, o único que votou diferente foi ele. É isso aí que eu quero ver. AFC East. Então, Aaron Rodgers chega numa divisão que tem Josh Allen, Tua Tagovailoa e Mac Jones. Os jovens. E aí chega o velho. Então, os Jets têm o Aaron Rodgers. Os Dolphins apostam em Tua Tagovailoa e Josh Allen para os Bills. Sobrando só o Patriots. Adorei o cuidado. Obrigado. Dos 9 membros, maioria vota em Buffalo Bills. Cara, é o meu voto também, porque a gente pode fazer uma aposta bizarra, mas a gente pode também ir na lógica, cara. E, sinceramente, todos os outros times estão tentando fazer uma coisa que os Bills estão fazendo há um certo tempo já. Inclusive, eu vi um tweet hoje de um especialista que falou assim, cara, quantos times na NFL a gente já não viu que tiveram 5 excelentes anos e ganharam um Super Bowl? Eu acho que esse é o Bills, ele falou, né? E eu entendo esse argumento, cara, porque é um time fechadinho, muito interessante e que pode chegar muito longe. O Bills ganha o Super Bowl, pra mim não é o caso, mas o Bills ganhar a divisão, pra mim, é o caso ainda. O Dolphins é um time muito interessante, mas tem a questão do Tua se manter saudável. Eu gosto do Mike McDaniel, mas eu ainda quero ver mais. É um time interessante, mas temos que ver. E o Jets
teoricamente, tá tudo certo e falta só o QB. Mas como é que vem o Aaron Rodgers? Como é que o time, agora que tá tudo certo, vai? Às vezes a gente vê uns bugs assim que não funciona, como é o caso dos Broncos. E o Patriots, cara, eu gosto do time dos Patriots, principalmente como torcedor, que eu acompanho muito e tal. Eu gosto, mas o Mac Jones é uma incógnita e nesse momento ele não é um bom QB, a menos que ele se mostre diferente. Então, concordo plenamente. Vamos pra última. Ah, é complicado torcer pro Patriots, meu amigo. AFC West. Bom, aqui eu acho que foi unânime também. 8 dos 9 votos. Olha aí. Redator-chefe votou no Chargers, cara. É lógico que foi o Andrei. Depois a gente vai conversar, porque o Andrei tá deixando o clubismo subir a cabeça. Tô brincando. É o seguinte. Mahomes, né? Vamos primeiro ver o que o Lucas falou aqui. Desde que ele assumiu, são ao menos 12 vitórias em todas as temporadas. 27-3 dentro da divisão. Você tem noção disso, cara? O time dos Chiefs joga contra os rivais de divisão toda a temporada 2 vezes e ele só perdeu 3 jogos até agora. É uma loucura. Em 30 jogos, cara. É uma loucura. É realmente uma loucura. Óbvio que eu aposto nos Chiefs, são os campeões da NFL, são um timaço, Travis Kelce é absurdo. O time parece que, não é que não tem problema, mas mesmo com problema não perde qualidade. Todo mundo falou que sem o Tyreek Hill seria uma tristeza e, cara, não muda absolutamente nada e isso é impressionante. Então eu continuo apostando nos Chiefs e os Chargers, cara, eles têm que me provar que são um bom time, porque nesse momento eu não confio muito. E o Brandon Staley eu acho que é um grande problema nessa parte, inclusive. Galera no chat concorda comigo em alguns sentidos, mas o Igor Fernando coloca os Jets na frente. Corpo de wide receiver é um dos melhores. Eu entendo isso, cara, mas é que os Jets já tiveram bons times na NFL e a gente já viu eles caindo de produção mesmo assim e não indo tão bem. Então, pensa que esse time dos Jets, excelente, que teve o melhor calouro do ano, tanto defensivo como ofensivo na temporada passada, ficaram em último na divisão. Então, tipo, eu ainda quero ver como é que vai ser, mesmo eu gostando do time e do Salah também. Rodolfo mandando Rudei, Marcelão falando Jaguars, deixaram um gostinho de quero mais. Exatamente. Michel Duarte, jogadores do seu Santos viram o BO de forçar cartões, é isso. Meu Santos, quando vira notícia é pra esse tipo de coisa, que maravilha, né, cara, que maravilha.